Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à reunião de oração. Que alegria que vocês estão conosco aqui em mais uma semana. E damos graças a Deus por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Somos salvos pela graça e somos chamados para um grande propósito. E qual é esse propósito? A grande comissão, o ID de Jesus, que está no texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Para a nossa meditação de hoje, leremos Mateus, capítulo 28, dos versos 18 ao 20. A palavra de Deus nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Uma vida em missão. Existe um termo em latim, missio Dei, que significa a missão de Deus ou o enviar de Deus. Se refere à grande missão divina de restaurar para si a humanidade. E Deus fez isso ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo. E também se refere à participação. É o convite de Deus para a sua igreja fazer parte desta missão juntamente com Ele, coisa que já acontece há séculos. E Jesus é a peça central nessa missão. E a grande comissão de Mateus 28, que acabamos de ler, é o nosso chamado e a exortação vindas diretamente do Senhor Jesus para nós. Ao contrário do que muitos pensam, esse chamado não é apenas para alguns, mas é um mandamento para todo aquele que segue a Jesus. Fazer parte desta missão pode parecer tarefa muito difícil. Em alguns pontos realmente é, mas colocando de uma forma simples, viver uma vida de missão é viver como um verdadeiro seguidor de Cristo. É falar da sua esperança para todas as pessoas e em qualquer lugar. Muitas vezes essa missão será feita com a ajuda de algumas pessoas, mas em outros momentos será feita sozinha. Mas em todos os momentos, a missão acontecerá com a ajuda do Espírito Santo. Ele é o centro da estratégia. A eficácia da missão acontece quando o obedecemos, quando obedecemos ao seu chamado e à sua orientação. Uma vida em missão não é uma tarefa, é um estilo de vida e um comprometimento que assumimos quando recebemos Jesus como Salvador. Receber a Jesus é receber a missão. Ganhe a amizade e não o debate. Viver uma vida em missão é ser sincero consigo mesmo e se perguntar como você se comunica, como você tem comunicado a palavra de Deus, seja por suas ações ou por suas palavras. Você já esteve em uma situação onde, comunicando a respeito de Deus, falando sobre Ele, sobre a sua fé, essa fala terminou em um debate? Você pode ter apresentado todos os argumentos corretos, ter compartilhado da sua experiência pessoal, mas ainda assim a pessoa se recusou a considerar um outro ponto de vista? Ir para uma conversa cheio de argumentos e vencer o debate não significa que conquistamos as pessoas. E ainda corremos o risco de afastá-las quando o assunto for Deus e fé. 1 Pedro 3,15 diz que
nós devemos saber a razão pela qual nós cremos, mas isso deve ser feito de forma gentil. Precisamos falar a respeito da nossa fé com gentileza e respeito. Quando a conversa vira um debate, isso se torna algo sobre nós versus eles. E assim, colocamos essas pessoas na posição sempre na defensiva. Dessa forma, acabamos dificultando que elas recebam a palavra de Deus. Por isso, mude a estratégia e evite o debate. Uma forma gentil de falarmos a respeito de Deus, sobre a fé, é compartilharmos a nossa experiência. É falar, mas também é ouvir o que o outro tem a dizer. Você pode terminar uma conversa conquistando uma amizade e não vencendo um debate. Ganhar um argumento pode criar uma tensão na amizade e fechar as portas para futuras oportunidades de compartilhar sua fé de forma mais positiva. Não evite pecadores. Viver em missão é viver de uma forma em que você pensa nas outras pessoas. É ter tempo para ouvi-las e compreendê-las. Algumas pessoas podem ter barreiras em tudo aquilo que se refere à fé, pois tiveram experiências ruins com pessoas religiosas. Infelizmente, a cultura religiosa pode ser condenadora, pois o certo e o errado estão enraizados na forma de pensar. Judah Smith tem uma frase que diz: "É assim que eu me asseguro que estou fazendo bem. Eu crio as regras para caberem nos meus padrões de vida. Então, eu te julgo com base nessas regras. Se você segue minhas regras, você é uma pessoa boa. Se você não segue as minhas regras, você é uma má pessoa. Se você tem regras mais estritas que as minhas, você é um puritano que precisa ser iluminado." A palavra de Deus diz que todos pecaram e que todos carecem de sua graça. Não temos o direito de condenar. Não precisamos nos afastar dos pecadores. Todos pecaram, inclusive eu e você. Nós também carecemos da graça de Deus. A única diferença entre nós e eles é que nós estamos conectados à fonte da graça. Parte de compartilhar sua fé de forma honesta é reconhecer sua própria imperfeição sem Deus e reconhecer as boas novas de que Jesus quer nos receber em sua família, mesmo sendo pecadores. Concluindo, quando se trata de viver em missão, de compartilhar o Evangelho de Deus, é necessário sabedoria. Por isso, ore a Deus pedindo sabedoria. O apóstolo Paulo orou a Deus pedindo sabedoria para compartilhar o Evangelho com ousadia. Quando se trata desse assunto, de compartilhar a palavra de Deus com aqueles que necessitam, sabedoria, humildade, gentileza, prudência são sempre bem-vindas, pois nós saberemos como lidar com cada situação. Sabedoria para saber o que falar, como responder, saber ouvir e também parar conversas infrutíferas. Deus nos dá tudo o que precisamos para que a missão seja bem-sucedida. Tiago capítulo 1, verso 5, diz que se pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará, pois Ele é bondoso e dará com bondade a todos. Deus nos convida a participarmos de sua missão. Por isso, viva uma vida em missão. Viva uma vida debaixo desse propósito. Há lugar
para você também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos pedir ao Senhor, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Olá, irmãs e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos a esse momento de intercessão pelos pedidos de oração. Você que nos visita, nos alegra aqui a sua presença, que você se sinta muito bem acolhido aqui no nosso meio. Esse é o momento onde nós lembramos de todos os pedidos que foram levantados durante essa semana, também não nos esquecendo das bênçãos, de agradecer as bênçãos que Deus tem nos dado. Se você quiser enviar seu pedido de oração, você pode fazer isso aos domingos, às 19h30, um momento ali preparado para o envio dos pedidos de oração. Ou se você preferir, deixe nos comentários desse vídeo
que nós iremos orar pelo seu pedido, ele será apresentado na próxima reunião de oração. Então não deixe de orar por todos os pedidos que serão aqui apresentados hoje e durante toda a sua semana. Nos motivos de gratidão, o Rinaldo apresenta a vida da Milene, aniversário no último dia 9/9. Então que Deus abençoe a vida dela, continue a clarear seus caminhos e a derramar ricas bênçãos sobre a vida da Milene. Nos pedidos de oração, a Patrícia, ela apresenta a família do Joel, oremos por toda a sua família. A diaconisa Iracema, ela apresenta o Rafael Silveira, para que continuemos a orar pela sua vida, sua saúde. A diaconisa Bianca, ela apresenta o Samuel, motivo de emprego, então oremos para que Deus abra uma porta de emprego na sua vida. Ela também apresenta a Elaine, que está com problemas de saúde. A Joelma Pedroso, ela pede oração por ela e por toda a sua família, oremos por todos eles. O Geraldo, ele pede oração aqui por uma boa semana de trabalho. A nossa irmã Erlinda, ela pede para que continuemos a orar pelo seu irmão, João Laureano, que está enfermo. A Sarita apresenta aqui o Gerson, para que continuemos a orar por ele também, pela sua recuperação. Ele saiu semana passada do hospital. A Sandra Sussi, ela pede pelo Claudinei, seu primo, que está hospitalizado. E ela também pede oração pelo Benedito, para que continuemos a orar por ele. Ele está hospitalizado e necessita das nossas orações. Nesse momento eu convido você a orar junto comigo, com todos que estão aqui participando dessa reunião de oração. Oremos por todos os motivos, por todas as vidas que foram aqui lembradas, todos os motivos de oração. Então convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e vamos orar todos juntos nesse momento. Senhor, hoje te pedimos pelas vidas que foram apresentadas nesses pedidos de oração e também pelas vidas que só o Senhor sabe as dificuldades que vem enfrentando. Senhor, interceda na vida dessas pessoas com teu amor e teu cuidado e na família dessas pessoas também. Abençoa e cuida. Não as deixe sentir desamparadas pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Abençoe-as
e guarde-as. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Oremos todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que você participou conosco aqui dessa reunião de oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um grande abraço e até mais.